Comecei. Então, a gente vai fazer a análise do edital primeiro. Ó, tanto a minha gravação quanto a da Lidiane, eu acho que vai ficar no YouTube. Então, sim, se alguém quiser ficar lá ou ficar aqui, eu não tenho problema com isso, não. Mesmo porque eu fiz o cursinho dela, sou super grata a ela. Fiz até uma propaganda para ela, teve gente que se ofendeu e saiu do grupo, mas paciência, né? Não estou ganhando nada para falar dela, não. É que eu gostei mesmo do cursinho, eu acho que deve estar mais aprimorado do que quando eu fiz. Mas a gente está aqui para estudar também, né? Que ainda mais assim, quem não pode estar lá, vai estar aqui também, então não tem problema. Igual eu falei, é questão de dedicação. Aí vamos lá para o Eu conheci a comecinho. Eu Pode conheci falar? a Lid, eu conheci a Lid através da Vânia. A Vânia aí, Thaís, você conhece ela. Então, e a Sei. Vânia fala muito bem dela. E assim, as aulas dela também são excelentes, assim, sabe? Eu Uhum. não tenho também não. Eu, assim, eu sou muito grata a ela também, porque não pelo curso, sabe? É o aprendizado que ela passa também. Ela tem uma Ela passa energia boa, né? firmeza nas coisas que ela fala, entendeu? E assim, eu tive uma aula dela que ela dá aula brincando. Você É, consegue aprender brincando, as aulas dela é divertida, é uma aula que interage. ela Tipo assim, gosta, né? você consegue lembrar da resposta só de lembrar de ela brincar. Aí você É, lembra da resposta. não, ela é um arraso. E assim, para mim, ela é um arraso por inteiro. Quem for nas redes sociais ver. Ela é uma excelente profissional, muito bem resolvida como profissional e como mulher. Então, ela acaba tendo muita propriedade em falar, porque ela não parou de estudar, né? Eu acho Isso. interessante isso, que ela gosta demais de estudar. Então, para mim, é uma pessoa que eu me inspiro, sabe? Por isso que eu falei, eu postei lá, porque às vezes a pessoa quer investir. E tá tudo bem investir. Eu investi também, na época eu fiquei sem dinheiro para nada, mas eu investi porque eu não tinha quem me ajudasse na época, né? Então eu investi porque eu também precisava aprender mais. E aí hoje a gente, através da Vânia, de mais algumas amigas, resolvemos estudar junto e quem não pode investir não tem problema não, porque eu conheci muita gente que passou sem investir também, tá? Mas vamos lá. Ó, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer quando pega um edital é ler o edital inteiro. Vamos lá. Pegar ele, ter paciência de ler o edital todo, do começo até o fim, tá bom? E aqui está falando todos os detalhes. Se você tiver alguma dúvida, alguma palavrinha que não conheça, é normal ter dúvida. Eu tinha, mas na época os professores me passavam, né? Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá e perguntava, e tá tudo bem, porque o que a gente não sabe, não tem problema, a gente vai aprender. E aqui tá falando sobre o salário, né? Tá falando sobre auxílio transporte, auxílio alimentação, tá falando sobre tudo, e precisa ler, porque às vezes você passa desapercebido de alguma coisa que você não vai poder assumir depois, então precisa ler o edital inteirinho. E aqui, ó, interessante que na primeira, quando a gente postou, aqui está falando total de vagas 45, na minha época era só 12. Eram só 12 vagas, e aqui está colocando 45 de imediato. Então, provavelmente ele vai chamar mais do que essas 45. Aqui é a mesma coisa, ó, de língua inglesa eles colocam o mínimo, porque eles são obrigados, quando o concurso se encerra, a chamar o que está aqui. Só que nem sempre é o que está aqui, eles chamam mais. Ó, na outra vez, chamaram 300 professores, só que 120 professores ficaram empatados.
E aí eles são obrigados a chamar esses que estão empatados também. Aí chamaram no total 420 professores. E o legal que da rede é que eles não chamaram uma vez só, fizeram 2 chamadas. Quem não viu o diário oficial na primeira vez, teve a oportunidade de ver na segunda, entendeu? Eu olhava toda semana, praticamente todos os dias. Tanto é que quando saiu, eu estava na casa da minha mãe, foi uma choradeira danada. Mas chama. No meu caso, demorou um ano e pouco por causa da pandemia, né? Mas eu acho que agora vai ser rapidinho. Não vai demorar, não, porque o ano que vem já é ano eleitoral, né? E aí eu acho que não vai demorar, mas é uma coisa que eu acho. Ah, vamos lá falar da parte que a gente vai estudar. Isso aqui vocês conseguem ler com calma depois. Acho que agora está em época de isenção de taxa, né? Mas aí é só ler. Falando dos títulos. Muito professor da rede presta não para assumir, tá, gente? Presta para pontuar, que aí você consegue ganhar pontos como professor, se você tiver uma boa nota. Mas vamos lá. Ó, essa parte eu falo para vocês que ela é essencial desde a última vez, assim, que pedi para ler. Por quê? Porque aqui está tudo que a prefeitura preza e tudo que tem nos outros autores. Ou seja, para você que está iniciando agora, tem algumas amigas que vão prestar, que tem o diploma do magistério, dá para prestar também, dá para assumir o cargo. E aí você tem que, muito tempo parado, sem ver essas palavrinhas, tem que começar a se familiarizar. E para se familiarizar, principalmente na hora da redação, a gente só faz lendo. E aí você faz igual eu, imprime, e antes de escovar o dente, você vai ler. Ler tudo isso aqui, ó. Promover aprendizagens significativas, que favorecer a inclusão dos educandos no mundo da cultura, da ciência, da arte, do trabalho, desenvolver, aí por diante, até aqui. Manter organizados, limpos e conservados materiais, máquinas, equipamentos. Por quê? Se você for assumir o cargo, você nunca vai poder, se você for questionado em alguma coisa que eles te cobraram e você não fez, mas estava aqui, tudo que você precisa fazer dentro do seu cargo, também tem essa, e conhecimento é poder. Então, tá tudo aqui o que você vai ter que fazer na escola. Não adianta reclamar depois, você tem que fazer, porque já estava aqui. São as coisas são aptas do seu cargo. Então, a gente tem que ler isso aqui. Tem que estar na ponta da língua. E vamos lá. Português. Eu comecei a fazer uma faculdade agora de letras, né? Então, algumas coisinhas eu estou revendo, que eu vou prestar para inglês. Mas eu ainda não me absorvi, porque eu não tem muito tempo para ler, porque a gente está fazendo, faço à distância, e eu vou fazer as matérias mais no meio do ano. Só que isso daqui, se você não tiver uma boa leitura, como eu já falei, eu fiz com várias provas da VUNESP. Quem tem boa leitura consegue responder mesmo não tendo noção de gramática. Porque vai conseguir responder. Agora, quem não tem esse hábito, é bom dar uma estudada. E aí, o que você faz? Eu tenho alguns canais que eu via bastante, eu vou colocar lá no grupo, que é um dos professores bem bacanas no YouTube, que aí ele vai dando dicas, e aí o que você faz? Pega a prova, ou pega lá no site do Que Concurso, que no final da aula eu vou colocar, para quem não viu da última vez, como que eu fazia, e vai respondendo só a questão de português, aquilo que você está com dúvida.
Matemática, a gente já viu dois, que foi o MMC e o MDC, e aí eu vou bolar uma aulinha de porcentagem, razão e proporção, regra de três simples, que cai. Cai. Não tem para onde fugir. Agora, no meu concurso de inglês não cai, fiquei puta, porque eu gosto muito de matemática. E é matemática, igual eu falei para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Aquela vez eu fiquei falando sozinha, agora eu fico com medo. Matemática é a única matéria que você tem certeza que você acertou ou não. O restante você fica na dúvida, que eu ficava. Agora, matemática eu gabaritei no último concurso, porque eu tinha certeza que eu já tinha estudado. É a única matéria que te dá certeza em matemática. O restante você fica na dúvida. Foi eu falei para uma amiga que eu estava fazendo inglês, porque é algo que eu tenho um bloqueio, e eu tinha um bloqueio com matemática, e eu desbloqueei isso como? Fazendo muito exercício. Quem não tem a apostilinha que eu passei lá de matemática, chama eu no particular, que eu passo a apostila, eu fiz ela 2 vezes, tem quase 500 exercícios lá, e eu consegui passar, porque matemática é prática. Tudo é prática, mas matemática, ela deixa o seu cérebro voando, é uma delícia, quando você pega o jeito. Agora, conhecimentos pedagógicos e legislação. Isso aqui é muito legal também, desde que a gente tenha essa noção daqui, ó, do que está aqui, de cada autor, e dar uma lida nas leis, que a gente também já estudou algumas. Se eu não me engano, foi o ECA, e é os primeiros artigos da Constituição Federal, que tem que estar na ponta da língua também, porque não é algo simples, para mim, tá, gente? Para mim não é simples, porque não é algo que eu leio sempre. Então, eu tenho que estar sempre vendo para estar relembrando, para na hora da prova não cair alguma pegadinha. Porque eu estava falando para uma amiga hoje, que eu fui estudar esse autor, ó, essa autora, né, Mel Aiscon, que ela é uma das autoras de um artigo que ela foi publicado pela Unesco, que é tornar a educação inclusiva. Ela fala isso e como esta tarefa deve ser conceituada. Ela fala sobre isso. Então, eles pegaram só esse artigo dela e jogaram para cá para a gente estudar. Só esse artigo dela, acho que tem umas 7 páginas. Eu passei lá no grupo também para dar uma lida. Eu tive que ler, porque eu não tinha resumo. Ou no outro, quando a gente estudava, eu já tinha os resumos tudo pronto. Agora eu não tenho mais, então eu estou tendo que ler, fazer um resumo e trazer as questões que eu trazia e uma parte do QSN, que para quem não lembra, vai cair o QSN. Até aqui eu marquei ele aqui, ó. Cadê o bendito? Aqui, ó. Não marquei, mas vou marcar agora. Vai cair, ó lá. E a gente já estudou, quem lembra, os autores, tanto introdutório, tanto educação infantil, do ensino fundamental, e tinha uma parte de educação de jovens e adultos. Por quê? E esse ano vai cair o Paulo Freire, tá? É uma incógnita, porque no último concurso não caiu o Paulo Freire. E ele cai em todos, porque ele é um mestre do EJA, né? E da questão da alfabetização também. Quem já leu, eu falo, quem já leu pode falar com propriedade que ele não é petista, ele não segue essa linha. Ele é uma pessoa, ele foi uma pessoa que indagava, que questionava muito o sistema, não politicamente falando. Então, muitas pessoas que eu via falando odiavam aquele outro ministro da educação que falava um monte de bosta. Porque ele não era desse jeito. Ele foi um excelente alfabetizador e uma pessoa que questionava mesmo o sistema de educação como era ministrado, e ele questionava. E estava certo, porque se não fosse questionado, se a gente nunca questionar,
nada muda. E ele vai cair. E para quem quiser o livro, eu fiz um TCC com uma pessoa que está aqui, mas não vou falar quem é, que eu tinha que ler muito Paulo Freire, que era um TCC sobre o EJA. Então, eu baixei quase todos os livros dele, porque hoje em dia a gente baixa tudo, né? As leis Ai, não... Cris, manda pra gente. Mando. Só não deixa eu esquecer, porque está no computador, não está no celular, não. Olha lá. Essa aqui a gente estudou, que é a 8069, né? Que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí não tem como eu ver, tá, gente, de novo, porque, meu, é muita coisa, a gente tem que rever o que a gente não viu ainda. Esse aqui a gente estudou também, do 205 ao 214. Aí, se a gente for por ordem, ó, que é o que eu estava fazendo, lembra? Primeiro esse, que é a Constituição, é de que ano? 87, o ano que eu nasci. 88, sabe? Um ano depois. Aí vem depois o ECA, 1990. Aí agora a gente tem que estudar o que? LDB. A Lid dá uma aula de LDB. Eu acho que tem aula dela no YouTube dela, no canal dela. Quem quiser assistir minha aula, assistir a dela, sem erro, a aula dela é maravilhosa. Aí depois tem que estudar a base. Base é muita coisa. A gente vai ver o que? Ó, lá, introdução e estrutura da base. É isso que vai cair. Não adianta ficar estudando a base inteira, que é perca de tempo. A gente tem que ver o que vai cair. Ó, aí vem essa lei aqui, 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí depois, de novo, ó, Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Aí vem o Plano Nacional da Educação. Aí, o Plano Nacional da Alfabetização. Ô, gente, vocês estão percebendo que não tem nada de educação infantil aqui? Nada, ó, das leis. Porque não vai ter mais. Provavelmente, a educação infantil, ela vai ser toda passada para as conveniadas. Nem o estágio 2 vai ter mais. Nenhum que a gente, como PEB, pode pegar, não vai ter mais, vai ser toda passada para as conveniadas. Nós vamos assumir o quê? Do 1º ao 5º ano. Então, tudo aqui está correlacionado à educação inclusiva e à alfabetização. Até a Hoffmann, para quem lembra do outro, está até aqui, ó, no outro digital, ó, a Hoffmann, estava a avaliação mediadora. Nesse, não está mais, ela não está sozinha aqui, ó. Ela está junto com outras pessoas, ó, práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas do currículo. A Magna Soares está, no outro também estava. Se eu não me engano, o Veiga no outro também estava. A gente olha aqui, ó, que eu estou com os dois abertos. Ó, Libânio, não tá. Ó o artigo da Montoya aqui, ó, 2001. Ó, desse ano que eu falei. Ó, 2013, tá vendo? Tudo tá mais, assim, atualizado, eu percebi. Que esse concurso de agora, os autores, eles estão levados mais para mais atuais e, assim, coligados mais para a questão da alfabetização. Desculpa, tá? E é isso. O Thaís, Pode falar. na hora que eu estava indo trabalhar, eu estava escutando no CBN, o rapaz estava entrevistando uma mulher, depois que eu vi que era a Small. É aí? Small, né? O nome? Entendi. É Katia Small? Katia Small, eu acho. Não sei quem é, mas pode falar.
é da educação. E ela estava falando que hoje é, o que mais está preocupando não é nem a EJA. O que mais está preocupando agora no sistema da educação é os adolescentes que estão chegando no 9º ano sem estar alfabetizado. Que tá uma E grande. tá uma Tá muito lacuna grave horrível, isso no sistema. muito horrível. Quem estava falando na Globo, tem uma repórter maravilhosa, ela estava no Domingo do Hulk, eu gosto muito das danças, a única coisa que eu gosto das danças. E aí eu estava assistindo, ela falou que saiu agora um índice esqueci o nome do órgão do governo que faz, falando que as crianças, elas não estão sendo alfabetizadas até o 3º ano, que tem uma lacuna terrível. O Brasil está em um dos últimos lugares que as crianças não estão sendo alfabetizadas. E isso, para o governo, é uma maravilha, que a pessoa ela não estude, porque se ela não estuda, ela não questiona, ela não raciocina, ela não corre atrás dos direitos dela. É, é interessante, né? Infelizmente Eu estava ouvindo isso na CBN, eu fiquei tão triste, mas eu vejo lá na escola, às vezes eu vou escrever o cardápio na lousa, todo dia eu coloco o cardápio, aí eu faço o desenho do cardápio. Às vezes as crianças grandes falam, tia, o que que é? O que que é hoje? Eu falei, lê ali. É, é frango? Aí tá escrito carne. Eu falei, não, olha ali. Ah, é boi? Eu falei, é carne. É, Aí, aí esse dia o menino falou assim pra mim, ô tia, eu sei, eu posso escrever? Eu falei, pode. Eu dei o giz pra ele escreveu arroz com um R só, com S. Nossa, eu falei assim, e o menino grande já, eu falei, meu Deus, tadinho, senhor. Mas os é. professores do 5º ano falta tanto, Thaís, lá. E só leva as crianças pro parque, meu. Eu falei, meu Então, o Deus. grande problema da nossa educação, e por isso que muita gente não é a favor dos concursados, é isso, que tem muita gente que não leva a sério. Não Quando mesmo, você nossa. não leva a sério, quando você falta demais, você não entende que você, além de estar tirando o lugar de uma pessoa que gostaria de estar lá, você está acabando com a educação, né? Prejudicando, né? E tá Prejudicando milhares de prejudicando. pessoas. E aí, você acha que você está tirando vantagem só porque você está recebendo, se você tiver com laudo, com alguma coisa. Mas a vida não vai para frente, viu? Conheço vários. Porque assim, eu não tenho muitos anos, é meu 2º ano, mas eu tenho muita amizade na rede. Então, você vai conversando, você vê que a vida da pessoa nunca vai para frente. Porque ela atrasou a vida de tanta gente que você acaba atrasando. Que Com ela não vai... certeza. Mas é isso. Voltando aqui, tá, cada autor que está ligado aqui está ligado a alguma área na legislação e também está coligado ao QSN. Por isso que eu passava na aula hoje, a gente vai ver sobre essa Mel Aisco aqui. A gente vai estudar um pouco sobre ela, sobre o artigo dela, não sei quem leu, e depois a gente vai ler sobre e refletir sobre o QSN. Não tem como, você vai usar o QSN para tudo. É que o meu eu deixei na escola, porque eu não queria fazer nada da escola hoje, deixei tudo lá. Mas o meu QSN está lá. E para você colocar uma atividade, você tem que colocar a aprendizagem que está coligada no currículo de Guarulhos. Então, você precisa ler, precisa ser uma coisa normal. Tanto é que tem algumas aprendizagens que eu já até gravei, porque de tanto eu ler, só que no meu caso não vai adiantar nada, porque é educação infantil, não vai cair nada da educação infantil. Vai cair mais sobre o fundamental, porque pelo que eu estou lendo aqui, agora quem viu alguém falar alguma coisa diferente, quem tem uma opinião diferente, pode falar, porque eu não sei de tudo, eu já deixei isso bem claro. A gente está aprendendo.
Eu estou passando um pouquinho do que eu aprendi. Ó, vou parar aqui e aí a gente vai para a aula. Quem quiser falar alguma coisa do edital que achou diferente, pode falar, que ajuda a contribuir, gente. Vocês não deixam eu falando sozinha. Eu estou gravando a aula assim. Estou gravando, porque aí depois eu... QSN vai entrar dessa vez, né? Vai, Poli. Só não entrou na última vez, porque ele estava sendo reformulado. Então, ele é igual a BNCC, no caso? Não, ele tem como base a BNCC, mas ele foi reformulado junto com todos os professores. Eu fiz parte, porque eu era estagiária na época, não tinha muita paciência de ficar lá com elas, não, mas na época eu li, a coordenadora fazia a gente ler da hora atividade, e aí a gente tinha que escrever. Então, ele foi todo escrito em conjunto com todos os educadores, com base na BNCC. Mas ele Tá. não é igual. Ele tem base nela, as aprendizagens que estão lá estão no QSN, só que da forma que a gente achou que é correto. Entendi. Ô, Thaís, no caso, a BNCC são as habilidades, né? Sim, E o QSN seria as práticas de aprendizagem, né? É sim, isso mesmo, né? sim, mas é todo baseado na BNCC. Na BNCC tá lá as competências, né, habilidades e competências. Isso. Lá no QSN também. Se você pegar os dois e for analisar os dois, está muito, muito parecido. Só que lá na BNCC tem os números, né? Isso, é o A código. gente já não. A gente não tá lá as aprendizagens em cada campo que a criança vai aprendendo, a criança vai se desenvolvendo, né? E o QSN tem uma diferença. O QSN, ele não é... a criança, por exemplo, ela está no primeiro ano, mas ela ainda não sabe pegar no lápis. Então, você pode colocar uma aprendizagem lá do infantil, porque ela ainda não adquiriu. Ah, tá. Não, eu tô falando porque, assim, eu trabalho muito com a BNCC, então eu utilizo muitos códigos, né, na elaboração das aulas, né? Então eu tenho que colocar as habilidades do qual vai ser trabalhar naquela aula. O QSN eu uso, assim, poucas vezes eu revisei, eu olhei o QSN, então eu não sabia essa diferença, entendeu? Eu sei que a BNCC, ela tem as habilidades e competências do qual eu utilizo, mas o QSN eu não... Dificilmente eu peguei para analisar, entendeu? Por isso só perguntando, né, para Mas saber é qual era essa diferença. muito parecido, Paulo. Muito, muito parecido. Não tem muita coisa diferente, não. É muito parecido mesmo. Porque não pode fugir, né, Paulo? O Brasil inteiro tem que tem que ter a BNCC como base. Só que você, como município, você, como escola, pode escolher a forma que você quer utilizar. Não é algo que é pré-estabelecido, sabe? Aquela coisa rígida. Não, você pode escolher como você quer usar. Foi o que o Guarulhos fez. Então, não é tão rígido. Ele está só um pouco diferente. Mas se você pegar para ler e quiser ele, eu tenho ele no celular. Eu passei. Sim. Eu quero. Era Aí, só mesmo para saber essa diferença. Eu nunca tinha comparado, nem comentado. Eu quero também, tá? Se puder colocar no grupo ou mandar no aqui tá particular. lá. Aí eu acho que vai ficar muito cheio, mas qualquer coisa eu coloco, que eu vi que bastante gente entrou, né? É só não apagar. Aí eu coloco o QSN, aquela apostila da Leila, e eu tinha falado dos livros do Paulo Freire, né? Mas aí alguém me lembra lá? Isso. Tá, já vou colocar lá. Acho que eu tô com o WhatsApp aberto aqui, no computador, mas aí eu coloco no fim da aula lá.
Aí, no fim da aula, eu abro de novo o que é concurso, para quem não viu, colocar lá, saber como usar. E não precisar pagar, porque eu acho uma besteira pagar. Eu não paguei, eu fiz ele todo de graça. Agora ele está mais esperto, né? Ele tirou que você podia comentar. E aí a gente viu os comentários. Agora não dá para ver, só quem pagar o acesso. Mas aí a gente joga no Google e pega a resposta. Eu fazia assim, dava certo. Fiz isso com aquela apostila inteira da Leila, de matemática. Achei a resposta de tudo. Então, vamos começar esse autor aqui. Autora. Quem pegar para ler lá, ó, olha, quando você olha um autor assim, e você vê Brasília, quer dizer que o governo utiliza esse documento aqui como norteador. Então, está lá da Unesco, em Que 2009. legal essa dica. Toda vez que você vê Brasília, é um documento norteador do nosso país. E aí lá está lá, página do 11 ao 23. Você não vai ler todos os artigos, que a gente está estudando com objetivo para o concurso. Você pode ler em outro momento, mas agora você só vai ler do 11 ao 23. Isso eu postei no grupo. Quem não tiver, que eu vi que teve gente que entrou depois, pega para mim. E aí está lá esse resumo. Ó. Este artigo aborda o tema da educação inclusiva, destacando que é um dos maiores desafios enfrentados pelas escolas em todo o mundo. Por quê? Ela fez esse estudo na Inglaterra, na Europa, e trouxe para cá, porque viu que não é só aqui que tem problema com a inclusão, é no mundo inteiro. Tanto é que eu não sei se vocês já viram, foi em 2019, 2018, uma educadora inglesa ganhou o Prêmio Nobel da Educação, porque o que ela fazia? Ela era coordenadora na época e ela aprendeu a falar mais de 20 línguas, o bom dia, boa tarde, para incluir todos daquela comunidade, porque o pessoal acha que só tem comunidade no Brasil, que na Europa não tem. Mentira, lá é cheio de comunidade. E na Inglaterra, essa escola ela fica no centro, que a violência é demais. Tem droga por todo lado, não é só no Brasil. Lá também tem. E lá, as crianças que estudavam lá eram as crianças pobres. E aí ela fazia o quê? Ela tentava incluir aquelas crianças com bom dia, com boa tarde, e ela achava muito bonito, porque ela levava as crianças até o ponto, com medo que os traficantes licenciassem essas crianças à droga. Só que ela foi muito observada lá. E ela ganhou um prêmio, acho que na época de mais de 100 mil euros. Esqueci o nome da moeda, não é euro, é outra moeda lá. Libra. 100 mil libras. Porque ela implantou um negócio na escola que é coisa linda. Tipo assim, ela conseguiu incluir. E por isso que eu falo, desafios enfrentados pelas escolas em todo o mundo. Por isso que eu odeio quando falo mal do meu país, que não é só aqui que tem problema. Todo mundo tem. A inclusão educacional busca acolher a diversidades entre os estudantes e eliminar a exclusão social. Ou seja, a gente não está falando com crianças que possuem só crianças que possuem deficiência. A inclusão ela tenta eliminar a exclusão social relacionada a características como raça, classe social, etnia, religião, gênero, que hoje está super em alta, pode cair, e habilidade. Ou seja, as crianças que têm algum problema motor, psicológico, cognitivo, que possuem deficiências. O desenvolvimento da educação especial ao longo dos anos, desde escolas segregadas até a integração de crianças com deficiências nas escolas regulares, é discutida, assim como necessidade de reforma nas escolas. Olha lá, é uma reforma na escola e na pedagogia, para lidar com a diversidade dos alunos.
Só quem tem aluno de inclusão sabe como é difícil você tentar incluir. E a gente normalmente fala de aluno com inclusão, alunos que possuem deficiências físicas ou intelectuais. Mas não é isso que o autor está falando. E aqui a gente já pega essas palavrinhas aqui, ó. Ai, meu pai. Raça, classe social, etnia, religião, gênero e habilidade, e a nota. Que isso aqui já é palavra-chave. E eu tenho outras palavrinhas-chave que eu peguei aqui, que é para anotar dessa autora. Porque quem estuda para concurso anota a palavra-chave. Porque é o que cai na prova. Vamos lá. O autor explora diferentes concepções de inclusão, enfatizando a importância de considerá-la como um conjunto de princípios, anota também, e abordar as barreiras à educação, promovendo a colaboração para alcançar uma inclusão educacional efetiva. Gente, Guarulhos tem muitos defeitos, muitos, como qualquer lugar, mas o povo tenta fazer inclusão. Tenta. A prefeitura tenta. Eu sei que é muito difícil quem está na área aceitar isso, mas ela tenta. Só que precisa de mais recursos, precisa de mais profissionais especializados, mas ela tenta. Eu falo, quando eu fui estagiária da rede, eles davam para a gente todo mês uma formação, que para mim foi excelente, porque eu não entendia nada. E eu tinha formação sobre cegos, sobre surdos, sobre tudo, sobre como brincar, sobre tudo. Eles tentam, mas é passinho de formiguinha. Se a gente olhar isso há 15 anos atrás, não existia. Há 20 anos atrás, não existia. Tem muitos passos a chegar? Tem, porque tem professor que está sobrecarregado demais, com 5, 7 inclusões numa sala, só quem sabe, quem já lidou, sabe como é difícil. Mas eles tentam, e eles estão colocando aqui porque sabem da importância de nós, educadores, saber incluir. Tanto é que a gente está fazendo um curso agora de inclusão, toda semana a gente tem que entregar eles estão pedindo, né, questionando, fazendo a gente refletir, pelo menos a minha escola funciona muito bem, nós fazemos juntos, e é uma tentativa. É eficaz ou não? Vai depender, tem escola que consegue, tem escola que não, tem escola que consegue administrar os recursos, ainda falta mais, na minha opinião, muito mais profissionais especializados na área, mas tentam. Aí lá, ó, os principais aspectos que fala nesse artigo. Inclusão referente à deficiência e à necessidade de educação especial, inclusão como resposta a exclusões disciplinares, inclusão que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão, inclusão como forma de promover a escola para todos, inclusão como educação para todos e inclusão como uma abordagem de princípios à educação. E aqui eu peguei um recorte que eu falei para vocês do artigo que eu li todo dela e coloquei porque eu achei muito, muito, muito interessante nas questões das palavrinhas-chave, sabe? Olha o que ela coloca, ó. Nós articulamos valores inclusivos que se referem, palavra-chave, né? À igualdade, à participação, à comunidade, à compaixão, ao respeito pela diversidade, sustentabilidade e ao direito. Ou seja, tudo que ela está falando aqui está nos direitos humanos. Se a gente pegar os direitos humanos, que eu não lembro da década, não sei se foi 70, me fugiu a data, de quando eles fizeram aquela carta, está falando sobre isso. E como que nós, educadores, devemos colocar isso na sala de aula. É um direito da pessoa, ela que não está falando nada de bonito. Isso aqui, além de estar lá nos direitos humanos, está também na nossa Constituição. E nas leis que a gente vai estudar.
os processos de aumentar, aí ela fala dela, os processos de aumentar a participação de estudantes e a redução de sua exclusão de currículos, culturas e comunidades de escolas locais. Ou seja, precisa se reduzir a exclusão disso. Quando a Poli fala da fala dela lá, quando o cara pega no 5º ano, ao invés desses alunos estarem produzindo texto, fazendo tanta coisa, eles estão no parque, ele está excluindo esses alunos à participação deles, ao direito deles de ter educação. Ou seja, se pega um diretor que está ali junto, mais próximo, que está observando tudo, que Deus queira que eu não seja, porque eu seria dessas, eu chamaria ele, porque aí eu, como diretor, tenho que ter base para me falar também. Não pode falar qualquer coisa para o professor. Mas falar, cadê? Eu quero saber o que você está dando, porque hoje o diário é online. Hoje, não só o diretor, mas como supervisor, ele vai lá saber se você sabe o que você está fazendo na sala de aula. Se ele pegar as aprendizagens, tá, cadê a atividade que tem essa e essa e essa aprendizagem? Me mostra. E nós temos que fazer o quê? Ter tudo registrado. Num semanário, ou você está tirando foto de atividades que não são de registro. Eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica mais claro, tá? Do que só ler. Ó, reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas, de forma que responda à diversidade de estudantes em suas localidades. É o que a prefeitura está fazendo. Quando ele deu esse curso de educação inclusiva, gente, está reestruturando a cultura do lugar. E aí a minha coordenadora, ela pega no pé. Em que sentido? Nós ainda temos muito ligados à educação tradicional. Eu falo na minha prática, quanto eu aprendi esse ano, na questão de você estar sempre refletindo a sua prática, de tentar mudar, tirar essa coisa que está enraizada dentro de você. E lá, nas nossas discussões, ela fala muito isso. E o que é? É reestruturação de cultura e de prática na escola. Olha lá, de forma que responda à diversidade de estudantes em suas localidades, o quê? De forma que a gente consiga fazer diferente aos estudantes naquele local. Olha lá, a presença, a participação e a realização de todos os estudantes vulneráveis a pressões exclusivas. Olha lá, olha que ela cita, não somente aqueles com deficiência ou aqueles categorizados como pessoas com necessidades educacionais especiais. A gente não pode falar mais isso, tá? Estudantes com deficiência, seja ela física ou seja ela cognitiva. Não é só isso, inclusão não é só isso. Não é só com essas pessoas que a gente sabe que para eles é um pouco mais difícil, mas também é difícil para aquele educando que está mudando de gênero. Aí não entra religião, tá? A escola é laica. Você, como professor, jamais deve deixar a sua religião interferir na sua prática. Então, a escola é laica, o aluno decidiu mudar, a família está ok, você, como professor, faz o quê? Inclui esse aluno. E isso está onde? Ao respeito pela diversidade. Entra até na religião, que é o respeito. Mas a gente não põe ela aqui, a gente tira porque a escola é laica, graças a Deus. Senão ia ter tanta discussão. Isso tem que estar claro, tá? Porque na hora da prova vocês vão ver, vão ter muita pegadinha achando que é só para educandos com necessidade, com deficiência. Eu falando errado de novo, mas educandos com deficiência, não é só isso, inclusão. Ó, vários aspectos dessas caracterizações de inclusão têm importância especial. A inclusão abrange todas as crianças e jovens nas escolas. Está focada na presença, isso é tudo palavra-chave, na participação e na realização. Inclusão e exclusão estão vinculadas de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à exclusão,
a inclusão é vista como um processo sem fim. Assim, uma escola inclusiva é aquela que está evoluindo e não aquela que já atingiu um estado perfeito. E até professor, viu? Porque eu conheço vários que se acham perfeito. E nós não somos nem seres humanos, quanto mais professores. A gente erra e a gente tem que estar sempre aprendendo com os nossos erros e evoluindo. Eu não suporto o professor que se acha. Eu ranço deles. Olha lá o QSN. Coloquei bonitinho dessa vez. E olha lá, o introdutório, o ano e a página que eu peguei. Que isso eu não escrevi. Então, eu tenho que colocar aonde eu peguei. Isso aí é muito... muitos anos fazendo TCC, a gente fica bitolado nesse sentido. Vocês falam, tá? Que ninguém tá falando, eu me sinto sozinha. De novo. Vocês estão assistindo? Sim. E aí, Paula, você responde. Porque... Eu tô aqui, Thaís, morrendo de sono, mas eu tô aqui. Você não vai Mas eu dormir, tô- não, Rony. Viu? Que já tá acabando. Você sabe que depois do QSN, eu só coloquei 2 partes, já tem as questões. Porque eu sei que tá todo mundo cansado e por isso que eu não coloquei 2 matérias. Mas a semana que vem vai ter que ser 2, senão não vai dar tempo de terminar. Vamos lá. Tá bom. Eu já postejando também. Mas gratidão, tá? E eu sei, pô, imagina. Ó, a inclusão educacional, ó lá, isso está no QSN, erroneamente entendida como destinada apenas aos estudantes com deficiência. A gente acabou de ler isso do autor. Ó, compreende de fato o compromisso com a promoção da educação de qualidade. Portanto, diz respeito a todas e todos. Pauta-se na equidade, com vista à igualdade de oportunidades e objetiva a garantia do direito humano fundamental de acesso à educação. Por que está escrito isso? De novo, porque está na lei. Assim, preocupa-se tanto com o ingresso quanto com a permanência dos estudantes no sistema educacional, ou seja, não é só entrar, é educando permanecer. E aí a gente já falou sobre isso também nas leis, que nós, educadores, temos que saber o porquê que o educando não está indo. Principalmente a gente que pega o ensino obrigatório. Porque se não vai para a escola, é obrigação nossa comunicar a direção e a direção acionar o conselho tutelar ou não. Mas a gente também, é obrigação nossa, fazer com que ele, fazer a nossa parte para ele permanecer. E do sistema, para ele permanecer, o que tem que fazer, que a gente já estudou também? Tem que garantir o transporte, tem que garantir aquele educando que não tem renda familiar, o Bolsa Família, e para ele ter o Bolsa Família, ele tem que ficar na escola, que aí já é o Estado. Mas nós como educadores, temos que mencionar se está indo ou não. Assim, preocupa-se tanto com o ingresso quanto com a permanência, né? Acho que foi aqui que eu parei. Para tal, pressupõe a valorização das diferenças humanas, olha lá, a valorização das diferenças humanas, considerando as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, olha só, sensoriais, de gênero e de identidade dos seres humanos. Sem exceção. Não é muito que a moça falou? Gente, fala. Por favor. Tô aqui. A gente tá aqui. Mas não é o que a moça falou? Responde. Ó. Aí eu coloquei, o que a rede faz para garantir, principalmente para as crianças que possuem alguma deficiência? Aí lá no QSN tá. A Rede Municipal de Educação de Guarulhos está organizada
da seguinte maneira para atender o público-alvo da educação especial. Olha lá, tem classes especiais que visam ao atendimento dos educandos, público-alvo da educação especial que ainda não fazem proveito do ensino regular, que ainda não fazem. Dessa forma, prevê-se o atendimento nessa modalidade sem caráter de transitoriedade. Olha lá. Não é que eles não têm que estar nas classes regulares, eles têm que estar. Eles vão no contraturno para essas classes especiais. Ok? Isso aí depois vocês lerem, que é muito chato ficar toda hora lendo. Eles vão no contraturno. E aí, são polos. Às vezes, em alguma escola, não vai ter esse polo. Então, o educando tem que se dirigir ao polo, que vai ter um professor especializado para lidar com aqueles educandos e garantir que ele tenha um aprendizado mais assertivo, que às vezes o professor na sala de aula não consegue. Então, lá nas classes especiais, eles vão conseguir. Ó, classes bilíngues. Elas estão também organizadas em escolas regulares. E elas são destinadas da mesma forma, tanto para crianças, quanto para jovens, quanto para adultos surdos. Aí, o que lá vai ensinar? A língua brasileira de sinais, Libras. E a primeira língua, né? A língua portuguesa, na modalidade escrita como segunda língua. Aonde que tem? Aqui perto de nós tem no Edson Maleca, aqui no Ponte Alta. E eu vou te falar, o professor que está lá, ele é fantástico, ele é muito bom, e além de ser um excelente professor, você vê que ele tem muito conhecimento, que ele fez, se eu não me engano, uma pós-graduação na Unicamp em Libras, ele adora, e aí ele mostrou vídeos pra gente quando eu era estagiário da rede, sabe? De como você lidar, da importância que tem para essas crianças que não conseguem ter um acesso melhor, e a rede, ela dá esse acesso, tanto é que se você vai no QSM, ele é todo organizado, tanto para crianças não surdas, né, quanto para crianças surdas e mudas, que é destinado a essas classes bilíngues. Então, tem aprendizagem destinadas a elas, sabe? É muito legal o que a rede fez. Por isso que eu falo, ainda falta fazer muita coisa, porque as aprendizagens a gente precisa adaptar para cegos, não está tão claro no QSM, e lá está, para quem é dessa questão das classes bilíngues. Mas o professor tem que estar, como que eu disse, que você falou aí no Maleca que o professor é maravilhoso. Mas, por exemplo, lá na escola, tem, por exemplo, o Educa Mais, as professoras muito desanimada, meu Deus do céu. Fica maior tempo lá no refeitório e depois leva as crianças para o parque. O Educa Mais já é para as crianças ver se acompanha as outras. Menina, olha, gente do céu, eu falo, eu não quero trabalhar só por dinheiro, Thaís. O meu sonho é dar aula, mas eu não quero trabalhar só por dinheiro. Se for para eu ser gananciosa, trabalhar só por dinheiro, que Deus não me dê essa benção, não. É perca de tempo. Pode falar. Aí, há 4 anos atrás, eu tive aula de Libras com a Regina, lá no Adamastor. Foi muito legal também, aprendi muita coisa. Não, a gente tem bons profissionais, mas é igual falei, pô. E aí é uma questão de você saber que tudo que você dá para o universo volta para você. Volta. E para mim volta de tantas formas. Esses dias eu recebi de uma moça um potinho. Eu sou a metida da escola, porque eu adoro ganhar comida. E aí eu ganhei um pote de doce de leite, mas de uma senhora, de uma simplicidade, sabe? Você acaba sendo reconhecido de diferentes formas, como pelo seu trabalho. E as pessoas, elas não têm essa noção que você está impactando na vida de alguém. E quando você impacta na vida de alguém de forma positiva, aquilo volta de tantas formas em formato de energia para você, você não tem noção. E quando você impacta de uma forma negativa,
que é igual minha terapeuta fala, ser professor não é brincadeira, é você lidar não só com a energia do seu educando, mas com a energia de tantas outras famílias. E se você não tem um bom psicológico para isso, acontece de vários estarem fazendo terapia, né? Mas como eu já fui também, mas não por esse problema. Mas você vai, é uma carga muito negativa, é isso que eu quero que entenda. Se você impacta de uma forma negativa na vida dessas crianças. Não adianta fazer por fazer, e é um dinheiro que ele não é abençoado, né? Ele acaba sendo amaldiçoado, então não rende. Ô, Thaís, eu sei que você tá falando aqui de. E as meninas, só vou pedir licença para me falar uma coisinha que acontece. Para as meninas que não sabem, eu sou cozinheira da rede, né? Então, eu faço meu trabalho com tanto amor, já tem 12 anos já que eu tô na rede. Com tanto amor, que as crianças do estágio ficaram duas, né? E aí agora, depois eu vou mandar para você, Thaís, aí você só não passa para frente as fotos com as crianças que eu tiro. Ah, imagino. E aí agora, eu encontrei uma menininha lá em Guarulhos e ela me chama de amiga. Eu tô fazendo comida, eu tô lavando louça, ela fala: "Oi, amiga. Oi, amiga". Aí agora eu vou lá, como eu sou muito alta, né? Então eu vou lá fora, aí eu dobro o joelho, aí vem todo mundo assim, eu falo: "Ai, meu Deus, que delícia, né? Tão gostoso". Não, é gostoso. A educação, ela é muito boa, eu gosto de estar na área, você está sempre rindo. Eu não tenho exato, gosto de criança pequena, né? Só a gente ri. Mas a Flávia escreveu uma coisa no, no Brotero. Tinha até um amigo que antes as escolas não aceitavam, tinha essa dificuldade, né? E no Brotero também tive um amigo que estudou lá, ele tinha uma deficiência leve, que só lá ele conseguiu um atendimento mais especializado. Mas agora até o Estado, para quem já viu o concurso do Estado, abriu e para quem tem pedagogia com especialização em deficiência, porque precisa de profissionais na área e não tem para lidar com essas crianças. Só Guarulhos aqui consegue atender essas crianças com deficiência. Mas hoje, se você vir na rede, Flavinha, você vai ver que tem professor que tem 5, 6, tem uma amiga que tem 7 educandos com deficiência numa sala só. E é direito deles e mais um professor ali para acompanhar, né? Mas a rede não dá conta, nem financeiramente, nem de professor para contratar. É muito complicado. Até mesmo a gente criticar algo que a gente não sabe, não está lá em cima para saber da dificuldade, né? Mas quando eu fui estagiário da rede, eu cuidei de educandos que possuíam deficiência. A deficiência que era o autismo, e quando eu saí era um que tinha paralisia cerebral. E eu ficava só com ele. Tem professor que fica só com eles, sozinho, mais 30. Não é fácil. Mas tudo que a gente faz com amor, floreia, né? Os meus, graças a Deus, já entraram tudo no ritmo, ó. Não entra não para ver. Mas vamos lá. E aí, aqui, ó, atendimento educacional especializado. Aí é o AEE. Também tem, e ela constitui oferta obrigatória, porque está colocado aqui, que é lei, pelo sistema de ensino para apoiar o desenvolvimento dos educandos, o público-alvo da educação especial em todas as etapas. Aí aqui ele fala, olha lá, está em consonância com o projeto político-pedagógico da unidade escolar, bem como seu acompanhamento e orientação aos profissionais do ensino regular. Os educandos do público AE são atendidos em caráter transitório, lembra que eu falei? No contraturno, em salas de recursos multifuncionais, visando a desenvolver recursos e estratégias que eliminem barreiras para a plena participação destes no contexto escolar e na sociedade. E aí, o que a prefeitura faz, para vocês saberem como que é na prática?
Tem uma moça do AEE que visita a escola regularmente para saber como estão esses educandos, para saber o que eles necessitam. Se eles necessitam ir para esse atendimento educacional especializado, se tem algum problema que eles precisam resolver. Agora a rede tem uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, psicóloga, que conversam com essas mães para acolher a família. Igual eu falei, a rede tem muitos defeitos que precisam, mas a rede também faz por onde acolher e estar em consonância com a lei. Não é só defeitos, tem muitas qualidades. E na minha escola funciona muito bem essa rede de apoio, que eu tenho mães que descobriram que os filhos são autistas, e é muito difícil essa descoberta. Então, a rede acolheu um psicólogo, esses profissionais que fisioterapeuta, e tem mais uma outra que eu não lembro, que estão lá para observar, para analisar, para fazer encaminhamento para o médico, para terapias que são de graças do governo. Então, para trazer conhecimento para que esses educandos se desenvolvam, porque está na lei. Agora vamos lá para... Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão, pode falar, tá? Para a questão... Não, essa questão que eu peguei de 2012, ela não é de professor, mas eu achei legal, porque tem palavrinha-chave aí, vamos ver que alguém lembra. Vamos lá. Dada a diversidade do aluno, eu acabei misturando, tá? E das realidades escolares, não temos ainda conhecimentos e experiências das escolas inclusivas acumuladas que permitam afirmar que as classes comuns da maioria das escolas brasileiras, com um número grande de alunos, professores sem formação adequada, entre outros aspectos, são a melhor opção para a aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Neste sentido, segundo Aiscon, citado por Glatt, a inclusão escolar pressupõe 3 elementos básicos: presença, participação e construção do conhecimento, integração, comunicação e adaptação do currículo, interação, acessibilidade e adaptação do currículo, presença, comunicação e construção do conhecimento, acessibilidade, participação e construção do vínculo. Será que é a letra C? Não sei, vamos ver quem dá mais. Bora. Eu acho que a B. Vou na B. Vamos lá. Como essas são palavrinhas, eu vou pular para a resposta e aí a gente vai pensando em cada uma, tá bom? Paulo, agora que eu li que você escreveu, é isso mesmo. Eu também creio nisso. Eu tenho muito isso para mim. No meu todo o trabalho que eu exerço, em todo lugar, eu tenho isso. Quando você não está com vontade, quando faz de má vontade, não rende, não. Não rende. E aí você só vê o povo reclamando de barriga cheia, sabe? Mas é um processo de aprendizado daquele povo, né? Não cabe a mim julgar. Mas eu vejo que não rende, nunca tá satisfeito, sabe? Tá sempre cara feia. E eu sempre sorrindo, ela fica puta. Porque eu gosto do que eu faço, né? Então, eu gosto. Ai, Raquel, você não falou aqui, hein, Raquel? Eu gosto de ouvir sua voz. Eu estou entre A e B. Eu tô gripada também, com a garganta ardendo, sabe? E tô ruim também. Falar nada, viu? Por isso. Eu adoro essa risada. O que eu vou tomar? Que remédio eu vou tomar? Que chá eu vou tomar?
Ah, eu comprei um da Vicky. E amanhã eu vou comprar a pastilha que a Rô me deu. Eu esqueci da pastilha, até deu uma melhorada, tava pior na escola. Eu comi uma maçã, foi bom, mas agora já voltou de novo a pigarrinho. Eu acho que eu vou comer outra, viu? Eu comi uma já hoje. Antes de começar a dar aula. Uns 15 minutos eu fui lá e comi. Ah. Todo dia. As meninas até zoam. Nossa, comprou, vai lá comer sua maçãzinha. Eu vou lá comer. Ninguém mais, ninguém mais. Essa eu vou pular, tá bom? Eu fiz na hora, não sei como eu acertei, mas é porque eu acho que eu li o artigo inteiro e aí eu entendi como a pessoa pensava. Ah, vamos lá para vocês verem a resposta. Ó, é a A. Agora eu vou te falar. Por que que eu coloquei a A quando eu estava respondendo no que concurso? Eu não sabia explicar o porquê. Mas depois que eu peguei eu voltei lá no texto e li, eu vou voltar aqui para vocês, para ver onde que está presença, participação e construção do conhecimento. Aqui, ó, está focada na presença, aqui embaixo, ó, vários aspectos. Lembra que eu falei que tinha palavrinha-chave? Vários aspectos dessas caracterizações de inclusão têm importância especial. A inclusão abrange todas as crianças e jovens na escola, está focada na presença, na participação e na realização. Aí aqui eu falo, lembra que ele fala que é importante a criança estar presente? A gente tem que fazer de tudo para lá, os processos para aumentar a participação dos estudantes. Então, isso está como presença. Agora, na participação também, e na realização de como isso vai acontecer. Agora, aqui, eu não sei como, né? Eu acho que no meu cérebro, como eu li isso, eu achei que estava mais para essas coisas, mas eu li o artigo todo de manhã, tá, gente? Não sou melhor, não, porque teve umas que eu tinha acertado e quando eu veio aqui eu errei, lembra? Quem que lembra? Ixi, errei! Eu comecei a rir, porque hoje eu sou dessas, eu dou risada do meu próprio erro. Ela não fala de integrar ninguém, nem reintegrar, é incluir. Então, essa palavra integração, a gente exclui. A palavra interação, de inteirar também se exclui, porque é sempre incluir. Aí aqui, ó, essa geraria dúvida. Presença, comunicação e construção do conhecimento na D. Porque aqui não é a questão de se comunicar que é o problema, e sim a questão da participação. Eu tenho que fazer o educando participar. E como que eu vou fazer ele entender, ele aprender? É a questão da construção do conhecimento. Então, eu tenho que fazer ele permanecer na escola, participar da aula e trazer o conhecimento para que ele construa. Ficou claro? Que a próxima vai gerar mais dúvida. Quando volta lá no texto, aí a gente entende melhor, né? Eu acredito que a acessibilidade, como a criança tem esse acesso sempre, aí eu acho que eu me confundi por causa disso. Confunde, porque essas palavras... Lembra que eu falei palavra-chave do autor? Já anota. É palavra-chave dele. Na verdade, a gente tem que marcar bem as palavras-chave dos autores, porque as palavras são praticamente quase iguais, né? Sim. Tem o mesmo sentido, né? Tem o mesmo sentido.
Pode ir para outra? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Por mim, podemos. Oi, Paulo. Podemos ir para a próxima. Ai, Por mim, podemos ir para a próxima. tá bom. Essa já é de professor, foi em Rio Claro, é da VUNESP, porque aquela outra não é da VUNESP, mas eu coloquei por causa das palavras-chave para a gente gravar. E essa é da VUNESP e caiu em 2022, o ano passado. Não é possível cair esse ano. E eu achei muito mais difícil que a outra. Ó, professor Mel Aisco, que eu achei que era uma mulher, é um homem. Não, é uma mulher, não. Uma reconhecida autoridade na promoção da inclusão e da equidade na educação, afirma que o maior desafio do sistema escolar em todo o mundo é o da inclusão educacional. Segundo ele, diante dos desafios da atualidade, há evidências de crescente interesse na ideia da inclusão educacional. No entanto, esta área permanece confusa quanto às ações que precisam ser realizadas para que a política e a prática avancem. Em alguns países, a educação inclusiva é vista como uma forma de servir crianças com deficiência no ambiente da educação geral. Contudo, de acordo com ele, intencionalmente, a inclusão educacional é vista de forma cada vez mais ampla, ou seja, como um programa abrangente de educação individualizada, b, o esforço de garantir o acesso escolar que advém das aprendizagens, c, o dever da escola de aceitar qualquer criança em qualquer circunstância, d, uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes, ou e, o direito da criança compartilhar o espaço escolar com crianças de sua faixa etária. Essa eu achei muito mais difícil. Aí, o que vocês fazem na hora de responder? Vamos nas erradas primeiro. Eu estou entre a C e a I. O dever da escola e o direito da criança. E aí? Eu também estou na C, porque, assim, esse qualquer que está me deixando em dúvida, porque a criança, o dever da escola de aceitar qualquer criança. A criança tem o direito, né? Todas as crianças têm o direito, né? Se a escola aceita É isso que eu ou estou não pensando, o aceita. direito e o dever, né? A escola tem o dever de aceitar, independente de como ela seja, né? E aí eu estou nessa dúvida também, porque, né, o direito da criança de ir para a escola e estar ali naquele ambiente, né, com os demais da mesma faixa etária. Então, eu estou na dúvida entre a C e a E também. Porque na primeira fala de um programa abrangente individualizado, mas porque também as crianças não vai ter o mesmo currículo, né? A mesma coisa, né? Dependendo da criança, a professora vai ter que fazer algo diferente para ela, né? Adaptação, né? Adaptar. Também É. concordo. Então, ai meu Deus. Tem mais. Cadê você, Raquel? Mas nem sempre precisa da adaptação. Nem sempre. Às vezes precisa. Tem criança que, mesmo participando do processo inclusivo, ela tem uma capacidade onde as atividades não precisam ser adaptadas. E na verdade, a letra E também fala da inclusão, né? A criança não pode ser separada, ela tem que compartilhar de um espaço com todas as outras crianças, né? Que é o que acontece lá na escola também. Da Então, mesma isso faixa também. etária. Então, se ela está
no, no terceiro ano, ela não pode estar numa sala de primeiro ano, né? No caso, se ela tem 10 anos, pode estar numa sala de primeiro ano, porque Eu vou a na idade cognitiva dela não permite, não tem essa de que a idade cognitiva não é equivalente à turma, né? Sim, Ela Não, na verdade, se ele tem 5 anos, ele tá na sala de 5 anos. Se a mente dele não alcança ou não, aí não já não, compete. é, é, mas não aí a sei. gente volta lá na perguntinha. A inclusão educacional é vista de forma cada vez mais ampla, ou seja, como que a inclusão educacional é vista? Quando surgir dúvida, você pensa nisso. Alguém mais quer dar resposta? Pode falar, Raquel. Não, tô só pensando alto. Pensei alto. Aí eu sugeri a E, né, da idade séria sempre vai ser respeitada. Se a criança acompanha o rendimento da turma ou não, ela tem que ficar ali né, ter aquela vivência da faixa etária da turminha dela, né? E até antes tirava-se muito a criança, ele não sabe fazer nada. Aí vai tirar. Não, ele tem que ficar ali com a turma dele, com a professora dele, né? E as crianças têm que entender as limitações dele. Ali todo mundo está sendo incluso. O que não tem o normal, abre aspas, o sem laudo e o com laudo. Um vai aprender com o outro. Não Sim, é para tirar o com dificuldade da sala, né? Ele tem que entender que aquele momento da partilha ali do conhecimento e das ações, ele precisa estar ali. sim, mas A letra voltando. D também a letra D também, se ela falar de que está ampliando, então automaticamente ela pode estar pedindo uma reforma, né? Então, isso é aonde eu queria chegar, mas vamos lá na resposta para vocês começarem a entender como o autor pensa, que é isso que vai cair em concurso. Acredito que seja D. Vamos ver qual que é aqui, porque aí a gente pega essas palavrinhas que eu vi que vocês falaram, e aí a gente elimina. Ó, lá, qual que é? Porque ele fala de uma reestruturação. Ele fala, desculpa. Sim, fala Errei na sobre isso música. mesmo. Não, mas não tem, Paula, não tem problema, não. Tem autor que é mais difícil. Porque às vezes a gente pensa, Esse daí é interpretação mesmo, mas ele é muito difícil essa parte aí. eu falei Foi que essa palavrinha aqui, reestruturação, que dá para entender que é a D. eu falei que essa questão era difícil, porque a gente que, ainda mais aqui tem um monte de professor, acaba indo pela prática, e nessas vezes a gente tem que separar a prática e pensar como o autor pensa. E aí, aonde a gente vai, que a amiga falou lá, a gente volta no texto, a gente é 10, tá lá no texto. Olha lá a palavrinha que ela falou. Reestruturação de culturas, políticas e práticas. E reestruturar é o quê? É reformar. Essa é a ideia dele, que na verdade todas essas daí, tipo, falando dever, a gente acha que é isso, né? Mas não é a ideia do cara, né? E, exatamente, a ideia dele. E aí, quando eu Eu falei... fui pela lei, não pela ideia Isso, dele. Isso, a gente vai pela lei, porque é dever da escola aceitar, né? Qualquer sim, criança, em qualquer circunstância, mas não é isso, é a ideia do autor. é a ideia dele. E aí, eu coloquei, porque é isso que a gente está treinando aqui, né? Que aqui eu conheço várias excelentes professoras, mas aqui a gente tem que treinar, resolver questão, que é diferente da prática da sala de aula. E é por isso que muita gente não fala muito mal, às vezes, porque pega professor que manja muito resolver isso aqui, e na hora da sala de aula já não tem tanta habilidade. Mas é a forma que o governo tem de ser igual para todos, ou seja,
todos vão ter que fazer para que eles possam entrar de forma igualitária, sem querer colocar ninguém, como a gente sabe que antigamente faziam, né? E aí a forma de ser igual, todo mundo presta concurso, e quem tem a habilidade de fazer a prova, porque não é porque você errou a questão que você é um mau professor, não é isso. É começar a construir essa habilidade de pensar como o cara pensa, e aqui é a hora de errar. A hora que... Thaís, olha que bacana, né? Essas dicas, né, que você está dando. Porque se, vamos supor, eu não participasse do grupo de estudo e fosse fazer essa prova, com certeza eu iria pela lei. Como eu falei, né? O dever da escola ou o direito da criança, iria pela lei. Não tinha pensado, né, como a Andressa falou, né? Que Sim. nós temos que visar o pensamento, né, do autor. Do né? autor. Então, uma ótima dica. E pelas bacana. palavras-chave, sabe, de você anotar as palavras-chave dele, porque aí você não vai esquecer mais. E se cair esse autor, na hora você sabe. Sim, legal. E aí, o que eu vou fazer? Como a gente pegar uns dias antes de fazer a prova, eu quero fazer igual a professora Fernanda fez. Ela pegou só as palavras-chave para tipo de resumo, para na hora da prova você já ir com aquele a cabeça mais fresquinha, sabe? Meninas, boa noite. Eu vou dormir. Eu não consigo mais, Thaís. Ah, não, mas acabou. Olha lá. Boa noite. Acabou. Boa noite, meninas. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. E aqui eu vou mostrar, gente. Ô, Obrigada. Thaís, e uma outra coisa que também Boa noite, pode gente. ajudar. Obrigada. Boa noite. Na hora da resposta também, além deles colocarem, como você falou, a ideia do autor, a parte que ele colocou aí, reforma, essa palavra é sinônimo de uma palavra da ideia dele, que é Nem sempre vai pegar a palavrinha, né? que é a reestruturação. Ele não vai colocar essa palavra exatamente como a palavra-chave que vai estar como resposta. Muitas das vezes a palavra-chave ela vai entrar na resposta como um sinônimo. Sim. Olha a loucura. Sim, e agora eu ia mostrar para quem quiser ficar mais um pouquinho, eu ia mostrar como entrar no que concurso. Que eu tenho amigas que estão fazendo a primeira vez e não sabe, e aí eu vou mostrar, e quem quiser sair não tem problema, pode sair, mas eu vou abrir uma aba nova aqui, porque senão dá problema, eu não consigo ver. Eita, abri vários. Tá aí, inscrição. E aí a gente vai ver, eu vou mostrar como que eu pego essas questões, que aí é a forma que vocês têm de estudar, tá bom?